Boa noite, muito boa noite. Eu tô aqui mais uma vez com vocês para que a gente possa se encontrar na presença de Deus, para que Ele possa nos inundar, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós, para que a gente possa desfrutar e frutificar tudo aquilo que Ele tem feito dentro de nós. Então, que você seja muito, 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 muito bem-vinda nessa noite. Eu tô aqui e gravando, né, para que a gente pudesse se encontrar. E eu falei, a Gabi tá aqui só esperando eu gravar o Mulheres de Fé, para que ela possa vir. E hoje, quando eu estava falando com a minha tia, o telefone, e ela me disse assim, e por que que você não vai parar o Mulheres de Fé? E isso nem passou na minha cabeça. Mas eu fiquei pensando depois, por que que eu não ia parar? E eu sempre pensei que Deus foge à lógica. Quando a gente acha que as coisas vão parar, Deus alavanca. Quando a gente acha que as coisas vão deixar de acontecer, é esse o momento onde Deus abre o mar. Quando a nossa expectativa é que, de repente, não tem mais jeito, Deus libera o extraordinário. Eu creio que esse é um tempo do extraordinário. Eu creio que esse é um tempo onde Deus vai abrir o mar. Eu creio que esse é um tempo onde nós vamos estar ainda mais unidas. E eu fiquei pensando aqui no meu coração, né? Por que não parar? Foi a primeira coisa que eu escrevi no meu caderninho. Por que não parar? E eu fiquei pensando que todos aqueles que ouviram o próprio Jesus falar, ide, ide, e falar a toda criatura. E eu lembrei, deu no começo da quarentena, naquele táxi, pensando que enquanto eu tivesse viva, embora eu estava ali entregando minha vida a Deus, com medo, né, com todos os sintomas do coronavírus, eu pensei, enquanto eu tivesse viva, era para Ele, o tempo todo seria para Ele. Então, este também é um tempo de várias doações, de várias modificações, e que eu fiquei pensando, não, aqueles que possuem, quando a gente possui essa essa alegria de portar a Deus, o quanto que a gente não é uma opção parar. E talvez você possa falar, então, Fernanda, eu não estou cheia de Deus, porque às vezes eu fico pensando em parar, eu penso que é sim humano essa nossa parte. A gente fica cansado. Eu hoje, desde de manhã, estava aqui para gravar, pensando a Gabi pode nascer hoje e precisa ter preciso falar, né, sobre esse fruto que eu estudei, que eu me aprofundei, que hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, o amor como esse principal fruto do Espírito. E eu falei, puxa, eu tenho tanta coisa ali para partilhar com aquelas mulheres. E que também eu não conseguia achar tempo, e chegava uma visita, depois eu estava cheia de dor. Agora mesmo, né, eu fiquei pensando, eu tinha um cansaço meu, e aí eu disse: "Bom, mas é o Espírito Santo que vai fazer todas as coisas". Então eu fiquei pensando também que enquanto uma mulher de fé estivesse ali do outro lado, eu queria que ela tivesse a certeza que eu tô com ela. Porque se a palavra diz que quando 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estaria ali. E eu fico pensando que a gente não pode, esperar, ou a gente não pode falar de algo que a gente não acredita, que a gente não está ali tentando viver aquilo, e não quer dizer que eu sou perfeita, claro que não, mas eu fico pensando que, esse não é se não é para mim uma opção parar, e que eu não desejo que você pare, se não é uma opção para mim deixar um minuto sequer, né, de poder ser uma mulher de fé, e claro que eu vou exercitar isso de várias formas, trocando fralda talvez, brigando com o meu cansaço, mas eu também queria deixar esse testemunho para você, se eu não parei, não para. Vamos continuar, se eu não parei, se eu estou aqui mesmo às vésperas, arranjando um jeito de nós estarmos juntos, a gente vai falar isso, porque os frutos do Espírito estão nas cartas que Paulo escreveu para Gálatas. Então, é como se eu também estivesse escrevendo uma carta para cada uma de vocês. Paulo não estava lá.
Paulo não estava lá, mas ele deu um jeito de que o coração dele pudesse chegar a esses irmãos e falar de quantas coisas Deus tem para eles. Assim como nós também vamos fazer e sermos cartas vivas de amor, se nós pudermos ser cartas vivas para outras pessoas, o que a gente quer deixar ali. Então foi com muito amor que eu preparei para que eu pudesse ser uma carta, né? Para que eu pudesse escrever essa carta, para que cada uma de nós, para que cada uma de nós fôssemos cartas vivas de amor, aonde quer que a gente passasse, cartas vivas, que as pessoas pudessem ler Deus em nós, cartas vivas que enquanto a gente andasse, aquilo que a gente fizesse a diferença para alguém. Então eu fico pensando, e fiquei pensando isso, né? Quando Moisés não estava mais lá, talvez o povo pode ter sentido um medo. Talvez você pode ter pensado, não, mas agora não é mais ao vivo, então não sei se eu vou acompanhar o Mulheres de Fé. Ah, eu assisto outra hora, e eu pedi para que a gente pudesse continuar juntas aqui às 9 da noite, na quarta-feira, e sempre que eu puder eu vou estar conectada, né? Eu posso dar um oi para vocês no chat, mas talvez eu esteja, né, também ali com afazeres com a Gabriela e não consiga estar inteira aqui, por isso dessas cartas online que eu estou podendo deixar a cada uma de vocês. Mas eu penso que talvez assim como o povo ficou, né? Moisés tirou a gente da terra do Egito, né? Moisés. E o povo, quando Moisés não estava mais lá, Moisés era o cara que tirou a água de pedra, Moisés era o cara que conseguiu liberá-los do faraó, Moisés foi o cara que dava direção para eles, de repente, Moisés não estava lá. E eu fico imaginando como ficou o coração das pessoas quando eles viram que Moisés não estava lá. E eu não quero me comparar a Moisés, que sou eu, tão pequena, mas eu queria contar essa história que me veio ali no começo, quando eu pensei, por que não parar? E aí me veio essa história que, imagina depois que Moisés era o cara que recebia a presença de Deus, ele era o único que recebia a presença de Deus. Mas tinha um cara que ficava na porta da tenda, tinha um cara que ficava na porta da tenda só esperando Moisés sair, que se chamava Josué. E naquele momento, né, que não tinha mais Moisés, eu fico imaginando como foi o coração de Josué quando ele ouviu Josué pela primeira vez da boca de Deus. Josué, Josué, Josué. Eu imagino que Josué estremeceu. Josué que ficava na porta da tenda, Josué que falava, será que um dia Deus vai falar comigo? Será que um dia eu vou poder estar lá? Eu imagino a expectativa de Josué. E de repente, o mais improvável, que ficava ali, pensava, só de eu ficar aqui na porta da tenda, eu já sou um pouco abençoado. Eu imagino a primeira vez que Josué ouviu Deus chamá-lo pelo nome. O quanto que o coração dele começou a bater forte, o quanto que o coração dele começou a bater forte naquele momento que parecia que todo mundo ia recuar, será que a gente ia voltar para o Egito? Não foi um momento de recuo, foi um momento de conquista. Foi um momento onde eles mais caminharam, mais conquistaram, mais viveram favor de Deus. E não só um favor de dependência, como era no tempo de Moisés, onde ele estava lá e de repente caía o maná e de repente tinha churrasco, né, do céu. Mas agora era o favor de Deus dirigindo para que eles caminhassem, para que eles conquistassem, para que eles fizessem, para que eles estivessem à frente de guerras, para que os muros caíssem, para que eles vivessem, enfim, a promessa. Então eu também queria te convidar a que nessa noite você ouvisse Deus te chamar pelo nome e que ele falasse: Carla, Maria, Patrícia, Márcia, Teia, Kátia, Elaine, Priscila, Neuza, Ana, Beth, Thaís. E não quero que você espere que eu fale o teu nome, porque não quero que venha da minha boca, mas que você escute o teu nome da boca de Deus, assim como ele chamava Josué.
Que você saiba agora que o chamado é para você. O chamado é para você. Você é ali que vem ouvir, que vem querer viver essa intimidade mais profunda com Deus. Agora Deus te chama pelo nome. Agora Deus te chama pelo nome. E saiba que esse não é um tempo de recuar, esse não é um tempo que estamos tendo menos lives só de quarta-feira à noite, ou as lives são gravadas, não. Esse é um tempo onde Deus te chama pelo nome, porque Ele vai dar diretriz para que nós possamos conquistar. Ele vai dar diretriz para que nós caminhemos, Ele vai dar diretriz para que nós possamos derrubar barreiras, nós possamos derrubar muros, nós possamos frutificar e viver todas as promessas que Deus tem para nós. Por isso o Espírito Santo colocou no nosso coração, para que esse fosse um tempo que nós começássemos estudando os frutos do Espírito, porque Ele deseja que nós frutifiquemos. Até agora Ele cuidou da gente que nem um bibelô, e agora esse é um momento onde Ele nos convida a comungarmos, a sermos mais parecidos com Ele, a manifestarmos todo esse dom de Deus em nós. Então eu desejo, né? Eu desejo que essas cartas online, digitais, que você está ouvindo neste momento, essas cartas, você possa ler com o teu nome. Paulo escrevia essas cartas de modo todo pessoal, porque ele conhecia Gálatas, mas o povo de Gálatas, né, mas ele já não estava mais lá. E ele ia, mas mesmo assim, ele precisava falar sobre as coisas do coração dele. A gente sabe que em Gálatas, Paulo está falando da liberdade de viver uma vida de intimidade com Deus. Ele está trazendo aquela possibilidade de viver o melhor da intimidade de Deus, e é isso que eu desejo para nós nesse tempo, que a gente possa viver o melhor da intimidade de Deus. Comece a escutar o teu nome, comece a se comprometer. Deus está dizendo, não é para recuar, agora eu preciso de você. É para andar ainda mais depressa. É para que a gente possa ter tanto louvor, que a gente derrube muralhas. É para que a gente possa fazer de novo um mar se abrir, porque isso não tinha a ver com Moisés, mas tinha a ver com a presença de Deus. Não era sobre Moisés, era sobre ser canal da graça. E agora cada um de nós somos convidados a sermos esse canal da graça, que você possa pedir esse Espírito Santo de uma forma sobrenatural no teu coração e na tua vida. Que a gente possa agora fazer um louvor e chamar o Espírito Santo e pedir para que ele possa inundar esse lugar, que nós queremos ser inundados pela presença dele, nós queremos ser inundados por tudo aquilo que ele tem para nós, que esse é o desejo do nosso coração, sermos inundados pela glória de Deus, que ele possa tocar esse lugar, ali onde só Moisés entrava, agora Josué é chamado e a presença de Deus começa a inundar todo aquele lugar. Então, que a gente possa ter essa alegria, antes da gente poder mergulhar nesse fruto do Espírito, porque só tem o fruto do Espírito quem é inundado pela presença do Espírito. A gente só vai frutificar no Espírito se o Espírito estiver em nós. Então, vamos falar assim, Senhor, eu quero ser inundado. Eu quero ser inundado pela tua graça. Eu não sei o que você está passando nesse dia, eu não sei qual é a circunstância da sua semana. Imagina que a carta de Paulo demorou para chegar em Gálata. Assim como talvez demore para chegar esse vídeo para você. Mas que a hora que ele chega, não era uma carta apenas de Paulo, era o próprio Espírito se fazendo, falando, se manifestando. Eu imagino que Paulo não queria apenas um aprendizado deles, até porque Paulo está falando, não é sobre inteligência, é sobre quem puder estar aí imerso no Espírito. Então não é sobre compreensão, é sobre poder fluir, receber e viver essa realidade do próprio Espírito em nós e tudo aquilo que ele pode transformar e tudo aquilo que ele pode fazer de novo, novo em nós, de novo na tua vida. Se você está determinado a viver o novo de Deus dentro de você, comece a pedir agora. Comece a dizer, vem Espírito, vem sobre a minha família, que eu não recue mais, que eu não ande para trás, que eu não desista, que eu não queira desistir, que isso não seja uma opção para mim. Senhor, vem tocar minha família, lugares que eu não consigo tocar.
tanto desânimo do meu coração, que talvez eu duvidei, que eu me entristeci. E se você está me chamando pelo nome, eu sei que é você que me fará andar. Comece a dizer isso para Ele. Senhor, eu quero viver a Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos dar uma esperança nova, uma esperança viva. Obrigada porque quando você chega, tudo se faz novo. Você nos levanta novas. Você que está cansado, recebe agora o sopro do Espírito de vida para você. Você que está ali abatido, recebe o sopro de vida. Você que está falando que não vai dar certo, recebe o sopro de vida para você. Você que está triste, magoado, recebe o sopro de vida do Espírito. Você que está com dores, recebe o sopro de vida do Espírito. Diz para Ele: bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Quantos aqui não querem ser mais inundados de medo, de ansiedade, de dor, mas a glória de Deus, a alegria da presença de Deus, daquilo que Ele tem favor para você? Comece a dizer isso para Ele. Não há nada igual, não há nada melhor. Não se compara, se você ainda não experimentou, saiba, não tem nada igual. A esperança viva. E Ele está renovando tudo em mim, em você. Há um tempo novo de Deus para nós, para tua família, para o teu trabalho, para você. Para mulheres de fé. Obrigada por isso, Senhor. O mais doce amor que liberta o meu ser. Se sinta livre, não há condenação. Não há condenação. Ele está falando, ei, é para você, seja bem-vindo. É para você, eu vim para você. Fala para Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nós queremos saber mais de Ti, ensina-nos, frutifica em nós. Esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nos teletransporta para o céu. Nos teletransporta para o céu. Enche-nos. Sim, nós queremos sentir um calor novo. Nós queremos a Sua presença, Senhor. A cada dia, a cada momento, enche-nos. Não mais dúvida, não mais medo. É Tua presença. Não é um Deus de longe. Prova agora a presença dEle na tua vida. Vamos provar quão real é Tua presença. Diga, eu quero provar, Senhor, eu quero sentir o gosto da Tua presença na minha vida, dirigindo cada coisa. Oh, meu Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse
sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, você é bem-vindo nesse lugar, nessa hora, você é bem-vindo no nosso coração, você é bem-vindo no meu útero, Senhor, você é bem-vindo em cada casa, Senhor, você é bem-vindo, você é bem-vindo nessa situação, Senhor, que cada mulher está passando, você é bem-vindo, Senhor, agora, nesse lugar de tristeza, não mais tristeza, você é bem-vindo. Ai, Senhor, mesmo que nós estejamos bagunçadas, você é bem-vindo. Não mais escuridão, não mais medo. Calma, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Vamos agradecer. Ele está enchendo a tua casa. Ele está enchendo o teu coração. Você pode provar dessa presença. Uma presença nova, uma presença sobrenatural. Experimenta essa presença. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada. Você é bem-vindo, Senhor. Oh, Senhor, obrigada, obrigada. O nosso primeiro fruto do Espírito, a gente já estudou um pouquinho sobre o que é frutificar, a gente já entendeu um pouquinho sobre essa realidade do que significa os frutos do Espírito. Se você não assistiu, volta na live dos frutos do Espírito, que conta um pouquinho sobre que quem está na presença de Deus frutifica, porque é essa expressão daquele que se doa, daquele que está cheio do amor de Deus. Esse é o nosso destino, esse é o nosso propósito. E a gente vai ter agora 9 encontros falando sobre a gente vai estudar cada fruto do Espírito para que a gente possa pedir essa graça. Primeiro, porque um fruto do Espírito é uma graça. Você já pensou que uma árvore pode dizer assim, bom, agora eu quero fazer laranja. Não. É uma graça que ela recebe, claro que aí tudo aquilo que ela tem começa a se manifestar por isso, tá? A minha gravidez, assim, eu posso querer estar grávida, mas eu não consigo produzir uma criança, por mais que o meu corpo esteja ali, não sou eu que falo, agora eu quero fazer um nariz, agora eu quero fazer uma boca, mas o que eu posso fazer é ser morada para que isso possa acontecer em mim. Claro que eu tenho a minha parte, mas eu só posso viver isso quando Deus libera isso para nós. Então, um fruto do Espírito, primeiro, é uma graça. E a gente vai entender que nós temos isso quando Ele habita em nós. E a gente vai entender um pouquinho hoje sobre o amor e por que o amor, né? É o mesmo Paulo que diz que no fim ficam 3 coisas: a caridade, o amor e a fé. Mas dos 3, o amor é o maior deles. Não, a fé, a esperança e o amor, não a caridade. A fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor, mas dos 3, o amor é o maior deles. O amor é o maior deles, a palavra fala isso, o amor é o maior deles. E a gente vai começar então por esse fruto incrível que é o amor, e que parece que nós conhecemos, mas às vezes ele é tão distante para nós. A grande questão é que nós chamamos de amor muitas coisas. A gente tem uma mesma palavra para falar sobre muitas coisas e talvez a gente não se aprofunde tanto no que é esse amor como um fruto do Espírito. A gente acha que, bom, então eu já amo o meu marido, já amo meus filhos, então eu estou vivendo isso. A gente vai ver hoje que existe um degrau a mais quando a gente vive o amor como fruto do Espírito. Em grego, a gente tem várias palavras que significam diferentes formas de amor. Tá? E quando a gente pode entender, em grego tem a primeira palavra que significa, que fala eros.
Eros é amor, mas é diferente. Por exemplo, a gente vai ver que a gente tem 4 nomes para amor em grego, né? A gente tem Eros, a gente tem Philios, a gente tem Storge e a gente tem Ágape. São 4 tipos diferentes. Vamos entender um pouquinho. Eros é o amor que ele é pautado na necessidade, na troca. Esse é o amor que um marido pode sentir por uma mulher, um casal pelo outro. Ele é um amor que ele traz essa característica do afeto, da ligação, mas ele ainda está no lugar da necessidade. Por que talvez a relação mais difícil aconteça entre casais? Porque a gente se liga, é uma forma de amor que a gente pode se ligar muito pela nossa necessidade, pelas bagagens emocionais que a gente carrega, de necessidade, de carência, de desamparo, e que a gente busca no outro fazer com que ele me cure dessas feridas, com que ele preencha essas carências. Então, é um amor que é baseado muito na troca. Eu já falei para vocês daquilo que aquele rabino conta, né, que é o amor peixe, quando alguém está comendo aquele peixe delicioso e fala, eu amo peixe, ele fala, não, você ama você foi lá, tirou ele do lugar onde ele está, você está cortando, trucidando ele, você ama você, o amor peixe não é o amor pelo outro, mas é muito mais do que o outro me faz sentir, por isso que fica em jogo o tempo inteiro, né? Se o outro está me fazendo sentir uma coisa gostosinha, eu amo, senão eu não amo mais. Então, esse é o amor eros, é o amor que tem afeto, mas ele é muito baseado nas nossas feridas, nas nossas carências, nas nossas trocas. Ele é um amor carente. Ele é um amor que a gente faz, mas a gente fica esperando em troca. Você pode fazer uma coisa incrível, mas você quer que o outro reaja assim, faça assim, seja daquela maneira, né? No começo de namorada, assim, você manda uma mensagem, você fica esperando, se o outro não manda, você já começa a pensar, mas será que não? Né? Será que então não deu certo, não acontece mais nada? Você fica o tempo inteiro medindo o outro, porque você está muito mais focado na troca, na conquista, naquilo que o outro representa ou demonstra para você. A gente tem o amor filhos, que ele é um amor fraternal, que vem de filia depois, né? Um amor fraternal, que ele tem um caráter mais de doação. Não tanto de troca, ele é menos exigente que o amor eros. O amor eros é exigente. O amor filia, ele tem essa condição mais de troca, de iguais. Né? Ele é menos exigente. E é esse que tem essa questão fraternal de você fazer para o outro muito mais, porque o outro representa algo incrível para você. Né? Tem a ver com as representações que o outro tem dentro de nós muito mais do que o que ele faz, é o que ele representa dentro de nós. E aí a gente tem essa condição mais fraternal e menos exigente, medindo a cada passo, a cada momento. Depois a gente tem o amor storge, né? Que é o amor familiar. Sabe aquele amor que você tem pelos seus filhos, talvez pelo seu cônjuge, pelos seus pais, e ele é descrito como um amor sacrificial, olha que importante, né? E que ele é descrito como um sacrifício. A palavra sacrifício quer dizer sacro ofício, ofício sagrado, é um trabalho sagrado. Esse amor, então, o amor que você tem pela sua família, ele é um trabalho sagrado colocado dentro de você, mas ele tem essa condição de doação, talvez pela sua família você fale, pela minha família eu levanto mais cedo, pela minha família eu vou dar o sangue, pela minha família eu perco noite de sono, pela minha família, sabe essa vivência que você tem de pertencimento àquilo e de comprometimento, né? Isso em grego se chama storge, mas que também é um amor que se chateia. Então, ele não faz pelo que o outro está fazendo, mas ele é um amor que se chateia, quer dizer que ele tem expectativa. Ele é um amor que ele julga. Eu estou julgando se ele está sendo grato ou não, ainda que eu continue fazendo, mas ele é um amor que tem um julgamento sobre aquilo.
Quantas vezes mães estão chateadas pelo comportamento dos filhos, ou porque o filho não repetiu o prato, ou porque você fez a mesa e ele foi embora, ele não fez, o que é normal. Você não é que você não vai cozinhar mais para ele, mas naquele momento você está ali chateado, dolorido com aquela situação. Né? Quantas vezes um filho vê um pai falar uma coisa e aquilo leva a vida inteira, talvez você tenha sinta mágoa por coisas que seus pais falaram para você lá quando era pequenininho, né? Quantas vezes eu mesmo estou no consultório e trabalho uma frase, uma palavra que trouxe uma carga ali para alguém e que essa carga fez com que o mindset dessa pessoa fosse todo deturpado. Tamanha força das representações desses pais. A gente sabe da força da palavra dos pais para os filhos. Cuida disso no seu coração. Cuida disso no seu coração. E por mais que você não cobre um filho, porque ele nunca vai poder te dar de volta aquilo que você fez para ele outro dia, minha irmã estava dizendo, eu nem consigo pensar, imaginar a mamãe passando as dores de um parto por mim, fazendo toda a vivência, né, da amamentação, um filho pouco vai poder se recordar disso e até ser grato por isso. E talvez você nunca cobre o teu filho, porque isso não é uma cobrança, então ele não é um amor que cobra, mas ele é um amor que pode sim se sentir não visitado, dolorido, né? Porque ele é um amor que tem expectativa, que espera, né? E que pode sim ser muito machucado, magoado pela força que tem o outro. E em quarto lugar, a gente tem o amor ágape, que o amor ágape é visto na palavra como o amor de Deus. O amor ágape é o mais intenso, é o mais sublime, ele foge à lógica. Ele é o amor de Deus e que você só pode chegar nele, você só pode chegar nele se ele apenas vai se manifestar em você quando você se torna morada de Deus. Quando você se torna templo do Espírito Santo. Isso não é incrível? É como se a gente tivesse degraus de amor para a gente viver. Talvez, quando a gente está ali, né, menos maduro nas nossas trocas amorosas, a gente só fica ali no amor troca, eros, medindo tudo que o outro faz, se ele falou, se ele deixou de falar. Depois a gente pode ter até um amor mais fraternal, que você olha para aquilo que representa. Depois você pode ter esse sacro ofício, esse ofício sagrado de estar ali com o outro nessa dedicação. Mas o ágape, esse que foge à lógica, que não tem exigência, não tem exigência. Esse amor que tem uma perfeição de doação. Esse amor que não olha para defeitos, olha para feridas. Esse amor que ele é curativo, que ele é cuidadoso. Esse amor diferente. Esse amor diferente, que ele não está cobrando. Ele só pode ser vivido quando nós somos moradas de Deus. É só quando Deus está habitando em nós que esse amor se manifesta, é só quando o Espírito está em nós. Fora isso, então, alguns teólogos dizem que para os 3 primeiros, a gente basta viver, basta estar vivo e experimentar esse amor na troca, ser amado e amar, né? Desde a sua família até uma troca de um paquera e ter pessoas que possam se amar fraternalmente, isso pode ser inerente. Basta você experienciar isso em pequenos momentos da sua vida e você já vai ser capaz deles. Mas o amor ágape, ele só é possível, essa experimentação, essa vivência, quando nós somos templos de Deus. Muitas vezes a gente acha irracional, né? A gente acha linda a parábola do filho pródigo, mas a gente já falou sobre ela no Mulheres de Fé, mas se você olhar assim racionalmente, você fica pensando, se você fosse outro filho,
Você foi lá, fez tudo para o seu pai, né? Você não abandonou ele, você estava lá, e aí quando chega aquele que pediu a herança, aquele que falou, não, me dá a sua herança, como se ele já tivesse declarado a morte do pai. E aí ele gasta tudo, ele faz tudo, e a hora que ele volta, o pai faz uma super festa. O pai não coloca ele de castigo, o pai não cancela ele. O pai faz uma festa. Então teu filho sai, pega o seu dinheiro, usa com drogas, usa com coisas ruins. Ele decreta a tua morte. E a hora que ele volta, você faz uma festa. Hoje a gente falaria, tá doido. Ele faz uma festa, ele bota o melhor anel, a melhor roupa. Eu fico imaginando, na lógica, você ficaria pé da vida. Assim como o irmão ficou assim, o pai, você tá doido? Você tá lembrando ainda o que ele fez? Mas eu penso que quando a palavra nos conta essa parábola, quando isso vem, né, da boca de Jesus contando sobre essa história, ele está falando, vocês precisam entender que eu amo de um outro jeito. Vocês precisam entender que não é sobre o que você faz, é sobre quem eu sou. Então, toda vez que a gente tenta amar para ser amado, toda vez que você tenta mostrar para Deus que você é um bom menino, uma boa menina, toda vez que a gente precisa ter aquele amor Papai Noel que nos ensinaram, né? Você só vai ganhar presente se você foi uma boa menina. E a gente acha que Deus vai fazer isso com a gente. A gente não entendeu o que é o amor de um pai. A gente não entendeu o que é o amor do nosso Pai do céu. Do nosso Pai do céu. Tem um trecho na palavra que diz assim, não é sobre nós termos amado Deus. É sobre Ele nos ter amado primeiro de tal forma que deixou o teu filho. Ele não fez isso porque você amou ele. Ele não fez isso porque você fez algo para convencer Deus. Não há nada que você faça que possa aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Não é sobre o que você faz, não é sobre merecimento. Não é sobre você fazer por obrigação, por culpa. Aí não posso faltar na Mulheres de Fé, aí não posso faltar na igreja, aí não posso fazer isso porque Deus pode ficar chateado comigo, então melhor eu nem falar com ele, porque olha o que eu fiz. Toda vez que você entra nessa lógica da culpa, da obrigação, você não entendeu que é o amor de Deus por você. Toda vez que você precisa negociar com ele, você não entendeu que é o amor de Deus por você. Inclusive, a Bíblia chama isso de obras mortas. Obras mortas é tudo aquilo que você tenta fazer para convencer Deus de que você é um bom menino, uma boa menina. Ele não está interessado, porque ele não tem esse julgamento. Ele não tem esse julgamento. Ele está interessado em ter você perto do coração dele. Porque se você vive a presença de Deus, se você deixa o Espírito fluir em você, você vai falar assim como Paulo, não sou, mas eu que vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. E aí você não vai fazer as coisas por culpa, por obrigação, mas é por um fluir de gratidão da própria presença de Deus em você. Não é para ter Deus, é porque você tem Deus que isso tudo flui. É porque você tem Deus que tudo isso muda no teu coração. Por isso que a gente precisa poder entender que Deus, o amor ágape, a gente só vai poder experimentar, a gente só vai poder viver esse auge, sabe assim, de falar, ainda não é isso, você tá numa viagem, você fala, nossa, uau, que incrível, mas ainda não é isso, essa ainda não é a noite principal, esse ainda não é tudo o que aconteceu. Só se quando você entra na presença dele é que você vai poder experimentar o pico, a maior vivência do que é o amor. Quantas pessoas estão se relacionando com Deus como se fosse o amor eros? Então, se Deus faz, é porque ele gosta de mim. Se ele não está fazendo aquilo que eu quero, é porque ele já não gosta de mim. Então, ele existe ou ele deixa de existir, eu estou ali no amor eros. Entende? Ou eu tô negociando, presta atenção como você tá se relacionando com Deus. Deus quer te dar um amor maior, porque quando você pode viver essa dimensão mais amorosa,
Mais importante. Sabe quando as pessoas elas querem ter dinheiro para poder fazer as coisas? Deus ele não quer só te dar dinheiro para você fazer as coisas, Deus quer que você se livre de precisar do dinheiro. E que essa não seja mais uma vivência sua, que você tenha tanta abundância no seu coração que você deixa livre disso. Eu falei outro dia aqui na live, uma chave importante que eu ganhei é tudo aquilo que você é livre, você governa. Tudo aquilo que você não é livre, isso governa você. Tudo aquilo que você é livre, você governa, você tem domínio. Tudo aquilo que você não é livre, você é escravo. Deus ele quer te dar um amor tão grande que você possa se sentir livre, que seja suprida a sua autoestima, que seja suprida tudo aquilo que te dói, que seja transformado tudo isso no seu coração. Quando Deus, ele então, quando perguntam para Jesus, e qual é o mandamento, qual é o maior mandamento, ele não consegue falar um só. Ele diz, ama a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Olha o que ele está falando aqui, quando ele traz esse mandamento maior, o próprio Jesus traz isso como mandamento maior, ele precisa explicar que existem dimensões nesse amor. Quando você, então, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e você pode ter essa conexão com Deus, isso vai se expressar como fruto na forma como nós nos tornamos parecidos com Deus e amamos os outros. Não há alguém que possa amar Deus, se sentir próximo de Deus, viver isso e não amar o outro. Por quê? Porque quando a gente vive isso, a gente fica parecido, é o caráter dele, é o próprio Espírito em nós. Por isso uma pessoa, inclusive a palavra diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, porque como ele pode falar que ele ama a Deus que ele não vê e não ama o irmão que vê? Olha que sério que ele está dizendo. Porque então você não está imbuído por esse amor. Então você não está sendo manifestado por esse amor, você colocou lá numa entidade X e você não está podendo me manifestar isso. Então o amor, ele tem uma via onde a gente pode se conectar com Deus e aí a gente transborda, e aí a gente frutifica. O amor, ele tem por si só fruto. Não é possível viver o amor sem ter fruto. Assim como não é possível você fazer uma comida gostosa e não ter cheiro de comida. Não é possível. Não é possível. Você tá lá fritando aquela cebola na manteiga, você tá lá fazendo aquela calda de chocolate e não sair cheiro, não é possível. Ter um transbordamento é inerente à condição do amor. E talvez você possa falar, mas eu não me amo. Eu não me amo. Eu tenho uma autoestima baixa, eu não me amo. E aí eu não consigo amar o outro. Mas por isso que o mandamento começa falando, ei, você tem uma busca. Ama a Deus de todo o teu coração, coloca o teu coração para Ele. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, deseje isso. E quando você viver isso, quando você fizer essa proposta intencional de se abrir para Ele, de se entregar para Ele, Ele vai te amar de tal maneira, você vai poder, Ele já te ama, tá? Não é fazer isso que vai fazer com que Ele te ame, mas é isso que vai fazer com que você experimente esse caráter de Deus em você, para você. Você vai ficar tão cheio disso, que você vai poder transbordar isso para o outro. Que nesse momento que você entregue seu coração para Deus, pode dizer para Ele, coloca a mão no teu coração. Fala, Senhor, eu entrego o meu coração. Repete comigo, Senhor, eu entrego o meu coração. Eu quero te amar de um jeito novo. Eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu quero, Senhor. E quero viver essa experiência amorosa com você que me cura. Que me cura das minhas feridas de autoestima, que me cura das minhas feridas de carência, que me cura de todas as palavras que foram ditas e que fizeram buracos na minha identidade
Começa a colocar isso diante dele, oh Deus. Que o seu amor cure todas as coisas, todas as coisas. Eu lembro que na minha adolescência eu tive um relacionamento muito ruim, que me machucou muito. E depois, quando eu me relacionei com o João, né? Eu comecei a namorar o João, eu lembro um dia que a gente estava numa viagem, né? A gente estava naquelas excursões, assim. E eu deitei no colo dele, e quando eu acordei, ele estava me olhando. E quando eu acordei, ele estava me olhando, ele me olhava com tanta ternura, que eu me senti tão curada naquela hora. Tão curada de todas as palavras ruins que eu já tinha escutado, tão curada de traições que eu tinha vivido, tão curada de questionamentos que eu tinha colocado sobre mim, com aquele olhar de ternura. Se eu vivi isso com o João, que é um homem, imagina quando a gente pode ser olhado por Deus. Imagina quando a gente se deixa ser olhado por Deus. Olha que incrível, Deus quer te curar. Ele só quer te olhar, deixa-se ser olhado agora. Permita que Deus te olhe de um jeito novo, assim como ele olhou aquela mulher do poço, que tinha 5 maridos, mas não tinha nenhum, que tentou buscar no amor eros uma completude que só Deus tinha. Talvez a maior parte dos relacionamentos não funcionem, porque a gente está buscando o que Deus, essa vivência amorosa de Deus, como um jogo com o outro. Quando a gente precisa experimentar isso de Deus para que a gente doe isso para o outro. Essa era a minha oração quando eu fazia, quando eu namorava. Senhor, que eu ame o João de tal maneira como você o ama. Assim como eu peço pela minha filha, Senhor, que eu ame ela de tal maneira como é o seu amor para ela, para que ela não sinta saudade do seu amor, para que o meu amor seja o seu amor para ela. Percebe? Não porque eu acho que eu sou capaz de amar, mas porque eu sei que a própria presença do Espírito em mim pode fazer isso. Vamos entender então como o amor se manifesta. E a palavra mostra que o amor se manifesta de 4 maneiras. Se a gente está falando que a gente precisa frutificar, a gente precisa entender como manifestar esse amor. A gente já entendeu que esse é um amor que a gente vai precisar, ele tem 2 grandes dimensões, aquela de você buscar mais a Deus, de você colocar todo o seu coração e se deixar ser amado e transbordar isso no amor para o seu irmão. Porque isso já tomou você de tal maneira que você pode trazer isso para o seu irmão. E então quer dizer, Fernanda, que se eu não estou bem, eu não posso amar o meu irmão. Uma vez eu fiz uma live, né, para uma galera da Natura, e aí eles perguntaram isso, né? Eu só posso fazer o bem quando eu estou bem. Eu repito muito aqui, né? Você não pode dar o que você não tem. E aí eles me perguntaram isso, como é que eu posso entregar o meu bom, né? Só se eu estiver bem. E talvez você possa falar, então eu não posso amar ainda, porque eu não estou bem. Mas eu já contei para vocês de um dia que eu experimentei o contrário disso. Eu fui entregar sopa para mendigos e eu não estava feliz naquele dia, eu nem queria estar lá. Mas eu decidi entregar sorrindo, porque eu pensava que eles mereciam aquele meu sorriso. E aí dentro de mim falava, mas esse sorriso nem é verdadeiro. Mas eu sei, nem queria estar aqui. Mas eu continuava sorrindo e eles me sorriram tanto de volta, que o meu último sorriso já era de verdade. A palavra diz: dai e vos será dado. E existe uma química incrível. Quando a gente fica esperando ser amado, a gente está no lugar do Eros. Quando você vai no ágape, você vai ter misericórdia, você vai ter compaixão, foge à lógica, você ama o seu inimigo, é isso que Deus está pedindo. É ser transbordado de um amor ágape que vem e doa, que se entrega. Por isso, o amor ágape, ele se manifesta de 4 maneiras. A primeira é a entrega. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo que nele crê tenha vida eterna. Todo que nele crê tenha vida eterna. A primeira coisa que o amor faz é, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Então, quando a gente, essa é a primeira forma da gente manifestar o amor, entrega. A gente amar de tal maneira que a gente possa entregar o nosso melhor, o nosso mais importante, não porque o outro merece, não porque, mas é porque a gente vai entregar o nosso melhor. O que Deus tinha de melhor era o filho dele.
foge à lógica, entrega o teu melhor. Entrega o teu melhor, porque isso é uma das formas de manifestar esse amor. Mas, Fernanda, e se eu não tenho nada de melhor? E se eu não tenho nada de melhor? Peço para que Deus te mostre. Talvez seja aquilo exatamente que você não quer entregar. Talvez seja aquele momento que você não quer se levantar para fazer, para se doar. Entrega é a doação de quem nós somos. Não do que nós temos, mas de quem nós somos. O mais importante daquilo que nós somos. Então é aquela hora que você... São pequenas coisas, né? Aquela hora que você está cansado e mesmo assim você vai, você se levanta, você ama, você se entrega um pouco mais pelo outro. É aquele momento em que você... O outro, ele te deu uma palavra ríspida, mas você vai lá e busca água e faz algo por ele. É aquele que foge à lógica que você entrega. Você quebra o teu ego e entrega. Isso é tão bonito, né? Isso é tão bonito, porque a palavra diz que quando você tem essa forma de amor, quando você tem essa forma de amor, Deus, quando você ama o seu irmão, Deus te aperfeiçoa no amor. E é assim que a gente vence a morte, amando o nosso irmão. Que morte é essa? O ego, aquilo que te deixa fechado em você. A segunda forma de manifestar, então, esse fruto é o perdão. Nisto consiste o amor, que não que tenhamos amado a Deus, nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. O amor perdoa. Sabe aquela mágoa que você traz no teu coração que você nem queria? O amor ágape perdoa. Começa a fazer um exercício de perdão no teu coração. O amor ágape perdoa, o fruto do Espírito. E é o próprio Espírito que vai te ajudar a fazer. Vai te ajudar a perdoar, vai te ajudar a não carregar essas bagagens pesadas de memórias que não te deixam voar, que não te deixam caminhar, que não te deixam estar no teu melhor. Fecha seus olhos agora e começa a dizer: Espírito, me ajuda a perdoar. Espírito Santo em mim, me ajuda a perdoar. Aquilo que eu achava que era horrível, me ajuda a perdoar, me ajuda a me livrar de bagagens. Quem sou eu para julgar? Por mais que você achasse aquilo imperdoável, que o próprio Espírito traga uma unção de perdão. Se Deus perdoou, quem é você para condenar? Comece a entregar, que Ele lave agora todos os seus pesos. A quarta forma de manifestar esse amor é que é um amor multiplicador. Multiplicador. Ele faz uma corrente do bem. Entrega, perdoa, multiplica. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar-nos uns aos outros. Porque quando a gente pode entender que Deus nos amou assim, o mínimo que a gente pode fazer é multiplicar isso uns pelos outros. Eu me sinto tão amada por Deus que eu não tinha como não estar aqui hoje, agora. Né? Então, que a gente possa viver esse amor uns pelos outros, uns pelos outros. Se Deus te deu, quem é você para não fazer pelo outro? Sabe aqueles vídeos que mostram, né? Quando aquele menino era pequenininho e aí ele roubou um remédio e vem uma pessoa, já estão batendo nele, aí vem alguém e paga para ele. E lá, né, na frente, esse cara tá doente e o médico que atende ele é o menininho, sabe? Essa sensação de que você recebeu tanto que como você não vai poder entregar? Deus, ele tem te amado tanto, como você não vai fazer isso pelo outro? O mínimo que a gente pode fazer é multiplicar esse amor, multiplicar. Deus tem tocado a minha vida e a tua. O mínimo que a gente pode fazer é transbordar em amor. E o quarto é um amor intencional, ele se manifesta intencionalmente, se amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoados. Isso significa... Eu fiquei pensando, né, agora, né?
aperfeiçoado, tem a palavra feição dentro. Você vai ficando parecido com Deus. Você vai ficando parecido com Deus. Você vai pegando a feição de Deus. Quando isso acontece? Quando a gente ama uns aos outros. Quando a gente começa a amar, você começa a executar, a praticar esse pedaço de Deus em nós. E aí a presença dele permanece. Então, o que que eu faço para que Deus não vá embora? O que que eu faço para que essa live continue? O que que eu faço para que essa sensação continue dentro de mim? Ama. Continua amando. Qualquer um que chegar perto de você, ama, 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 ama. Não é o amor sentimento, é o amor doação, o amor perdão, o amor entrega. Esse ato de falar, é por Jesus, é por ti, Jesus, é por ti, Jesus. E aí a gente vai ficando com a feição dele. Porque é assim que a gente vai manifestando cada vez mais Deus em nós. E como amar? E como amar? Só para a gente ir terminando essa live. Como amar? Né? A palavra ela também fala de 4 formas, né, da gente poder praticar esse amor. Praticar esse amor. A primeira e maior de todas é amando o outro. Não tem jeito, nós somos seres humanos. Existe uma exposição incrível que uma australiana fez, ela é esculturista, que chama Amor à Segunda Vista, e parecem monstros assim quando você vê as esculturas, mas elas têm feição tão amorosas que você se apaixona. É a fera, sabe da Bela e a Fera que a gente acha lindo quando ele tá lá naquele terno, né? Amarelo, de bob na cabeça. Você acha ele mais bonito de fera do que quando ele tá ali todo de príncipe? Porque você tem um amor à segunda vista. Que a gente possa ter um amor não à nossa vista do preconceito, do julgamento, mas à vista de Deus. Que a gente possa enxergar, assim como Deus olha em nós e não te vê e não me vê, Ele vê Cristo em nós. Ele vê Cristo em nós. E aí, Ele vem e nos abraça e Ele nos cuida. Então, que você não olhe para o outro assim, fulano ali fez isso, ciclano fez aquilo, aquele é um mentiroso, faz isso. A gente tem um julgamento, um rótulo para cada um, não, mas que a gente possa amar assim como Deus vê e falar, mas tem um Jesus ali, tem um Jesus ali, tem um Jesus ali. Você pode falar, Fernanda, não parece com Jesus. Ah, Josilene não parece com Jesus. Não, ó, aquele lá, não, aquele fugiu e não foi aperfeiçoado, não, né? Mas que você olhe como Deus, não pelo que o outro é, mas como Deus trabalha em você. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e não há nele motivo de tropeço. Por quê? Porque ele é perfeito? Não, porque ele está sempre recomeçando. Mesmo que ele tenha falado uma palavra ruim para o outro, eu falo isso, quantas vezes eu tento recomeçar no dia, milhares. Porque eu não sou perfeita, porque a hora que eu vi, eu já falei, eu já julguei, e aí eu recomeço, eu recomeço, eu recomeço. E eu posso contar todas as burradas que eu fiz para vocês. E por que que isso não há um motivo de tropeço? Porque eu ando na luz, porque eu estou tentando amar, eu estou me dispondo a fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Já pensou esse? Essa aí Deus pegou pesado. Se você não ama o seu irmão, você não está procedendo dele. Uma vez eu tive um sonho que eu falava verdades para uma pessoa, né? Verdades para corrigi-la, para que ela pudesse crescer. Mas no sonho eu falava assim: não sou eu que estou falando, porque eu não falo assim, eu não condeno. E eu me assustei. Não procedia de Deus. Preste atenção nas correções que você tem feito, nas palavras que você tem falado para o outro. Procede ou não procede de Deus? Aquele que não está fazendo uma fala amorosa para o seu irmão não procede de Deus. E por último, olha que coisa mais linda, já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Uau! A gente precisa estar vivo. Esse é o fruto que está dizendo, se você não amar o seu irmão, você permanece na morte. Quando me perguntam, Fernanda, o que você mais aprendeu depois que você casou? Eu disse morrer. E agora, então, na minha gravidez, foi mais entrega ainda, porque a gente precisa aprender a morrer no nosso ego, não é deixar de ser eu. Mas é se livrar dessa coisa, né?
do meu jeito, do meu orgulho, daquilo que tinha que ser, e a gente poder se livrar. Isso não me fez menor, isso me fez romper cascas e cascas que eu tinha em mim. Mas é uma passagem sofrida, não tem a vida sem a cruz, mas a cruz é só passagem, é só passagem. Que a gente possa olhar para isso e saber que cada vez que o outro te dá uma resposta, ao invés de você ir lá e massacrá-lo, você pode orar por ele e ter um posicionamento de fé, de amor. Isso não tem a ver com ser bobinho, tem a ver com saber por que você está fazendo, e é pelo próprio Espírito em você, e nessa hora você venceu a morte. Aquele momento em que a gente ama o inimigo e o outro pode falar, nossa, olha que tonto que ele é, mas se é o próprio Espírito se manifestando em você, se você está fazendo isso como um passo, não para você ser bom e ser bem visto, mas é porque Deus está agindo naquele momento e você está fazendo o contrário daquilo que fala em você, no seu ego, você está vencendo a morte. Eu já contei para vocês um dia que eu estava insegura, né, para dar uma palestra e eu critiquei a outra pessoa no meu coração, e aí eu percebi que, na verdade, eu estava com inveja dela. Eu falei, não, agora eu vou pisar no meu ego. E eu fiz uma oração que ela fosse melhor do que todo mundo lá, né? E essa foi a minha oração, para que ela estourasse. Falei, não, agora também eu vou massacrar, né? Para que eu pudesse vencer a morte. Como depois eu me senti mais leve, mais de verdade com Deus. Que a gente possa viver isso. A segunda forma de como amar é que a gente possa guardar a palavra. Guardar a palavra. A palavra diz: aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele e conheceremos o amor de Deus. É isso que a gente está fazendo aqui, que a gente vai fazer esses dias, estudar a palavra. É isso que tudo que eu estou dizendo, que tudo é da palavra. E eu fui buscar o que é guardar. E a palavra guardar quer dizer estar em guarda, estar atento, estar com atenção. Guardar a palavra não é a gente só colocar embaixo do braço, não é só a gente ficar lembrando, não, é você estar atento o tempo todo. Se aquela palavra está fazendo efeito em você, se você está vivendo e andando segundo a palavra. E é isso que faz com que você entenda e saiba que você está em Deus. E aí você vai cada vez mais conhecer o caráter de Deus. O amor, ele também é uma forma da gente amar doando. Porque a palavra diz, aquele que possui recursos desse mundo e olhar o seu irmão padecer de necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então também doando. E em último lugar, mas não menos, vencendo o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu queria terminar falando isso, né? Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso nós fomos chamados homens e mulheres de fé, para que o próprio amor possa aperfeiçoar em nós e a gente lança fora todo medo, porque a gente sabe que a gente é amado por Deus e que Ele não nos abandona nem um minuto. Esse aqui puxou minha orelha, né? Eu falei, uau! E todas as coisas que eu tô com medo, então, é porque eu ainda não estou imerso no amor de Deus, porque eu ainda não entendi que Ele é por mim, é porque eu ainda não posso viver e descansar que Ele cuida de todas as coisas, que Ele é o cara que mais me ama e que todas as coisas concorrem para o bem desses que amam a Deus. Que a nossa fé nos aperfeiçoe e lance fora todo medo. Por isso, no Projeto Girassol, a primeira coisa que a gente vai viver é como a gente pode estar imerso nesse amor. De tal maneira que a gente possa também começar a curar as nossas feridas e transbordar isso no amor concreto para o outro. Concreto. Guardando a palavra, é isso que a gente está fazendo aqui, estando em guarda, a gente vai lembrar o tempo todo. Amar o irmão, vencer o medo nos seus 17 minutos, você coloca isso para Deus e também doar. Por isso a gente também no Projeto Girassol tem essa vivência da gente transbordar isso para as comunidades.
Isso é muito importante e a gente vai fazer isso junto. Se você ainda não conhece o Projeto Girassol, entra no Instagram, escreve lá no direct que alguém, né? Tem um embaixador de cada cidade, eles vão te orientar em como você fazer parte disso, mas é como a gente também vai ter maneiras de viver isso de uma forma concreta. Que esse seja o nosso propósito dessa semana, que a gente pode frutificar o amor ágape do próprio Espírito em nós e que a gente possa ser aperfeiçoado e ganhando a afeição de Deus em tudo que a gente fizer. Que nós possamos ser pessoas amorosas, não ranzinhas, não fechadas, não pessoas temerosas, pessoas desconfiadas do outro, mas pessoas que transbordam em amor, porque a gente já não é movido pelo que o outro é, mas pelo que Deus é em nós. Oh, obrigada por isso, Deus, obrigada. Coloca toda a intenção do teu coração diante dele. Peça que você se torne uma pessoa amorosa. Peça que as pessoas possam sentir amor. Senhor, nós estamos aqui, nós queremos transbordar em amor, nós queremos que cada um que chegar em nós sinta o teu amor através do nosso sorriso, do nosso café, do nosso trabalho, da nossa doação, da nossa palavra amorosa, do nosso silêncio. Senhor, eu te peço que nós possamos ser testemunhas do teu amor para o mundo que está tão carente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque as pessoas agora diante dele que você sabe que não se sentem amadas. Que você abrace essa missão. E que esse seja o nosso propósito, então, dessa semana. Que a gente possa estar atentos a frutificar no amor. E que a gente também possa estar intencionalmente em oração para que esse amor nos cure e cure tantas pessoas nesse mundo onde as pessoas não estão conseguindo experimentar esse amor mais puro, que a gente possa pedir por todas essas pessoas em oração. E no Projeto Girassol você vai receber desafios para que você possa treinar isso e também se aperfeiçoar no amor, ganhar a afeição de Deus. Se você não faz parte, se você não está num grupo de WhatsApp, se você não está recebendo, que você escreva no Instagram, a nossa equipe de esporte vai te ajudar, tá bom? E eu peço que de todo o meu coração que vocês possam mergulhar, assim como eu, e a gente começar a praticar esse fruto do próprio Espírito, da graça dele para nós. Não conseguiremos sozinhos, mas é ele se manifestando dentro de nós. E assim ele vai renovar a face da terra. Um beijo grande.